Graças a paz a todos, mais um podcast. Estamos bastante felizes aqui e emocionados pelo que Deus tem para falar para os homens. Você que é homem aí que está ouvindo, você que é mulher também, né, vai entender um pouco da batalha de todo homem. Isso. A gente vai falar também um pouco sobre um curso que a gente também vai começar em paralelo com esse curso que o Instituto da Família está produzindo. Esse podcast é todo visado para esse curso que vai ser lançado agora, né, A Batalha de Todo Homem, é baseado nesse livro aqui, né, que a gente leu e algumas experiências com Deus sobre a batalha de todo homem, que é a pureza sexual, e o que o homem enfrenta todo dia. Uma batalha até o final da vida ele vai enfrentar e como ele viveu o sobrenatural. A gente tem aqui nosso irmão Adnis, professor do Instituto, professor na vida secular também, Pela misericórdia. um homem que é referência, né, como um homem de Deus que vive Amém. a palavra em sua totalidade, um homem que inspira, né, é um exemplo para mim. Quando eu converso com ele, a gente Amém. vê a palavra de Deus saltando do interior dele. Então, a gente vai bater um papo bem leve, Descontraído, né? e instrutivo para você. A gente vai crescer e você também que tá aí. Então, não sai daí não, né? Já vai dando like, né? Vai comentando, faz tua pergunta aí, né? Vai curtindo É, e compartilhando. isso mesmo. A primeira coisa que a gente vai tratar aqui é o propósito, né? O propósito do homem. Por que eu sou homem e por que eu sinto essa energia dentro de mim, essa sexualidade que às vezes me incomoda, né? Que eu tenho aquele impulso sexual o tempo todo. Como você controlar isso? É a primeiro tópico, né? Por que Deus criou o homem com toda essa energia, não é? Isso. Com esse impulso sexual, se isso é anormal, se isso é normal, não é, Adenis? Como é que você vê, Adenis, essa questão do homem, a função dele, para que Deus criou o homem? É, é uma resposta que demandaria realmente muito tempo, né, para a gente explicar, mas a gente pode tentar resumir lá no Gênesis, né? Tudo começa no Gênesis, né? E, aliás, o próprio livro significa isso, né? O começo, certo? Quando Deus cria o homem, né, e ele o faz à sua imagem e semelhança, ele coloca uma lei, né, que é de crescer e multiplicar, né? Evidentemente que a gente pode analisar isso de um modo metafórico, no sentido de se desenvolver, no sentido de produzir, né, de ser uma pessoa grande assim na alma, mas há o significado literal de que Deus desejou, de fato, que o homem se multiplicasse fisicamente, se reproduzisse fisicamente, né? Uhum, Há uma lei na Bíblia que é a lei da espécie, né? Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e a partir daí Adão, claro, depois da criação de Eva também, e do casamento entre ambos, Deus desejou, né, que a humanidade fosse gerada, né, fosse multiplicada. E aí Deus deu esse poder ao homem, né? A semente está no homem, né? A semente, né, tecnicamente falando, o espermatozoide, né, foi colocado realmente no homem para ser lançado, né, na mulher e se multiplicar, né? Então, o homem traria a imagem de Deus, reproduziria essa imagem na sua descendência. Infelizmente, nesse meio termo aí, a gente tem a queda, né? Chamada queda do homem, né? uhum, Eu gosto de chamar de morte, sim, né? Eu acho queda uma coisa meio até mais eufêmica. A morte do homem, a morte espiritual do homem aconteceu e Deus precisou levantar um outro homem, né? Vindo de uma outra semente, da própria semente de Deus, para gerar de novo uma descendência aqui na Terra, né? E a gente uhum, tem justamente Jesus Cristo como o segundo Adão, o último Adão, e Jesus vem justamente trazer uma nova visão do que é o ser o homem, né? sim, Mas, respondendo especificamente sua pergunta, por que essa energia? Então, é esse
esse apetite, né, essa energia sexual, né, esse poder que está dentro do ser humano, principalmente do sexo masculino, foi trazido, foi dado por Deus com esse propósito de multiplicação da espécie, Isso. multiplicação de filhos de Deus Uhum. aqui na Terra. A Terra sempre foi um propósito de Deus que ela fosse o reflexo da glória do paraíso celestial aqui na Terra. Então Deus foi chamado para ser um corregente, né? Então Deus regendo o céu e o homem, Adão, regendo aqui na Terra e todos, muitos filhos sendo gerados aqui na terra, glorificando o nome de Deus. Então, essa Excelente. energia ela é totalmente santa, né? Uhum. Ela é algo planejado por Deus. E, embora, né, tenha chegado aí a figura do pecado, né, mas há poder em Cristo Jesus para que nós homens, consigamos viver santamente e a gente pode sim glorificar o nome de Deus da mesma forma como Deus intentou ao princípio com Adão. Por um tempo, eu liderei alguns jovens e eles sempre diziam, por que eu tenho tanta energia? Mas às vezes você está canalizando, você não está. Concorda comigo, Denis? Que às vezes você tem energia para que você possa trabalhar, estudar, Isso, fazer exercícios físicos, você fazer um monte de coisa, ler um livro, poder, como no passado, como Adão, arar a terra, ir atrás da caça e alimentar a família, proteger, né? protegê-la. Então ele teria que ter muita energia. Isso, Ele teria que ter muita força para ele batalhar, né? Ele teria que ser um braço forte. Então, mas se você canalizar só para o lado sexual, que às vezes é o que está acontecendo, você está gastando muita energia e encaminhando para o lado sexual. E eu via muito isso. Você está isso. assistindo muita coisa que não deve. Você está lendo, está vendo muita coisa que não deve, programas que não devem. Sendo estimulado, né? E isso estimulado. Então, às vezes, uma parte dessa energia você está levando para a parte sexual. E aí você está. Por isso que você está colhendo frutos que às vezes Deus não queria que você colhesse. Então, o que é que eu vejo quando Adão é confrontado com Deus, né? Tem um momento no Gênesis que ele chama Adão e diz: Adão, olha para o paraíso. E ele diz: ó, que você faça crescer a terra, né? Tudo que Isso, você tocar, ele venha prosperar. E a mulher não existia ainda. Mas depois ele coloca a mulher dentro do Éden. isso. E aí Adão recebe não só a missão de cuidar da terra, mas de tudo que nela há. E a mulher está dentro agora. E aí a gente pode trazer à nossa mente aquilo que está na Bíblia, que ele diz, ó, o homem unir-se-á uma só mulher e será uma só carne, Isso. né? Uma só carne. E ele já falou ali naquele momento, não é um monte de mulheres, mas ele disse, você a uma só mulher e será uma só carne com ela. E o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, dando a sua própria vida por ela, para Aí já, defendê-la. já Paulo, né? Já trazendo Sim, essa aí Paulo, né, imagem. já Paulo já falando isso, muito bom. Eu trouxe um paralelo com Deus Isso. e Paulo falando. Então, ali Deus faz o primeiro casamento, não é? E une, ó, essa daqui é a varoa, tal, o varão, e une o primeiro casamento entre o homem e a mulher. Então, que coisa fantástica. O homem entender qual é o propósito dele, que é manter a família. Não é à toa que, para os casados, né? A esposa liga direto, traz o pão, Exato. traz o leite, traz o queijo, que é o sustento da família. E tem muito homem que está reclamando porque a mulher faz isso. Mas isso aí foi Deus que já colocou na missão do homem, que é prover a casa. E tem muito cara que quer fazer isso. Sabe por quê? Teve um dia que eu até brinquei, sabe, Denise, com a minha esposa. Eu disse assim para ela, ó, por que você não compra o pão? Você passa todo dia na padaria quando tá voltando do trabalho, e eu também. E por que você liga para mim? Aí ela fez, tá brincando, né, comigo? Eu disse, tô brincando. Aí ela sorriu. Eu disse, eu acho que ela acha que eu tenho uma padaria. Mas não é isso. É porque quem é que tem que prover o alimento para casa? É o homem. O homem que tem que prover. A mulher pode até ajudar se o homem perdeu o emprego. A mulher vai ajudar, mas Deus instituiu o homem, né, a masculinidade, está inserido isso. A força física, né? Força física, energia. Isso.
Não estou dizendo que a mulher não tem energia, tem Claro, sim, isso, mas essa busca de manter a casa incide muito para o homem. Como também o cuidado dos filhos incide muito na mulher, não é isso? isso. A mulher começa a sentir assim, puxa, eu não tive tempo de ficar com meus filhos, eu não limpei a casa. Disse, não, mas vou pagar uma pessoa para vir aqui. Não, mas eu quero cuidar da minha casa. Disse, mas eu posso pagar para uma pessoa vir limpar a casa? Não, mas eu quero. Então, é muito mais forte na mulher esse lado. Então, eu queria entrar agora, Denis, no fato da pureza sexual do homem, né? O, eu tenho 20 anos só trabalhando com homens. Sou bombeiro militar e trabalho diretamente com homens. E o que é que eu vi muito? Né? A Bíblia fala, né, que quando a gente está alinhado com Deus, as coisas começam a andar corretamente. É que nem um pai em casa. Se você começa a obedecer teu pai, ele vai te tratar melhor, vai cuidar de você. Então, se você for um filho rebelde, você vai ver que você vai receber um monte de pancada da vida. Correto. E a gente viu que os maiores casos que aconteceram, não só na Bíblia, mas no mundo, ele veio a partir de uma impureza sexual. O homem começou a perder, né, a questão da pureza sexual e ele começou a sofrer. O Brasil, né, por incrível que pareça, ele tem um lado muito exacerbado da sexualidade distorcida. Sim. Então, como você vê a sexualidade do homem, por exemplo, o que Deus criou e como ele tem que ser um homem segundo o coração de Deus, de forma íntegra, né? Ele fugir das coisas e ele começar a viver o sobrenatural. É, é assim, como Deus em tudo ele tem um plano, né, e um propósito, tudo muito bem traçado, estruturado, né? E como eu tinha falado ao princípio que o objetivo era uma multiplicação aqui na Terra a partir de Adão, de filhos de Deus, né? Assim como Adão era, né? E isso foi rompido, né, através do pecado. Deus nunca perdeu de vista o plano, né, de Uhum, reconstituir aqui na Terra homens, né, e mulheres eh, à sua imagem e semelhança, gerando outras pessoas também à sua imagem e semelhança para glorificar o seu nome. Então, especificamente dentro da questão do pecado sexual, né, e da sexualidade masculina, eu entendo que é uma das batalhas, digamos assim, talvez a mais forte ou uma das mais fortes para o sexo masculino, por uhum. conta da testosterona, né? Sim, Esse hormônio realmente que eh, foi colocado no homem por essas questões que você falou de proteger a casa, de prover, de trazer, né, o alimento para casa. E no início da humanidade, os trabalhos eram muito mais braçais e requeriam força, né, até confronto com animais e tudo mais. Eh, Durante muito tempo em guerras, o homem, de fato, é que ia para a guerra, né? A mulher tinha que ser protegida, então o homem foi criado com toda essa energia. Mas o fato é que a Bíblia diz que quando o homem erra o alvo, né, que é o pecado, as coisas se degeneram. uhum, E o pecado sexual, ele entra justamente por esse caminho, né? E por que isso é tão forte, né? Então, assim, vamos tratar agora especialmente do Brasil, não, mas por que isso é tão forte na humanidade? sim. Pecado sexual, né? Então a gente tem, por exemplo, o rei Salomão, né, que é referido que uma das questões que o levou o abandono de Deus foi questão da prostituição. Nós temos um caso muito, viram filmes e tudo mais, do Sansão, né, que é Isso, muito bem isso. comentado. Um cara que tinha muita força física, né, tinha um propósito desde o seu nascimento muito claro, mas Uhum. que por conta de prostituição, enfim, Davi, né, também, né? o próprio Davi, né, que Quase destrói a família graças a inteira. Deus ainda, né, se recuperou, né, da a sua vida com Deus, mas que o pecado ainda, né, foi julgado na sua descendência, né? Isso. Enfim, eu vejo muito a questão da sexualidade exatamente porque é que o diabo ataca tanto nessa área. É porque justamente o poder da multiplicação, de gerar outras vidas, entendeu? Está exatamente nesse ato, né,
santo de o homem unir-se a sua mulher, a sua única mulher, a sua esposa, né, e ser uma só carne. Isso mesmo. Então, como há um princípio aí de geração de vida e de imagem e semelhança, se Satanás consegue atacar o homem nessa área do pecado, ele vai corromper o quê? A A família. família, a descendência. Isso mesmo. E, claro, todos nós já nascemos com o pecado, né, chamado pecado original, Uhum. mas a gente sabe que há pessoas que nasceram debaixo de famílias que havia o pecado sexual era muito forte, né? Uhum. Então, fruto de estupros, fruto de muita prostituição, Sim. muita legalidade para essa área. E essas pessoas são marcadas já desde o nascimento, além do pecado original, já são marcadas com esses desvios, digamos assim. Isso. A gente estava até conversando no Isso. início que a criança, ela desde pequena, ela vai, né, vendo os exemplos do pai e da mãe Isso, e ela vai replicando. exatamente. Então, uma imagem que foi imprimida na mente, né, no espírito, né, também, na mente e espírito, de um adolescente, de uma criança, fica marcado ali e vai dando o quê? Legalidade, né, Denise? Exatamente. Não é à toa que a Bíblia diz, né? Ensina teu filho. É, no caminho que deve andar e quando mais tarde ele não se desviará dele, né? Mas se você se ensinou errado, ele já está desviado do caminho que Deus quer. Exato. Então eu queria até fazer um desafio para você que está em casa aí. Comece a fazer uma análise da sua vida. Os maiores erros que você cometeu, os maiores pecados que você cometeu, você viu teu pai ou tua mãe fazendo. Ou um irmão, uma pessoa que tinha muita autoridade sobre a tua vida fez e imprimiu uma legalidade naquele local. Por exemplo, eu vi meu pai traindo minha mãe, né? E isso abre uma porta que você nem imagina que tem. Mas eu sei, Alisson, que foi errado, mas ele dá uma legalidade, na legalidade ali sim. Até nos quartéis, né, diz, ó, um exemplo te guia, mas quando você age, veja, uma palavra pode guiar, mas um exemplo prático, ele arrasta a multidão, Exato. ele te guia. Então, a gente vê que imagens são impregnadas, né? A gente vai falar até como quebrar essas imagens depois, né, Certo, né, exato. Denise? Mas você vê que a gente tem um local de entrada, não é isso? A gente tem um local de entrada e no homem é muito forte, né? Você até falou do homem como caçador, né? Ele teria que ter uma visão muito aguçada. Então você vê que a sexualidade, o sexo hoje, ele está escancarado. E as portas, né, das nossas almas, tem até um filme que fala sobre isso, são os olhos. É, eu diria que são as principais portas, né? Isso, E principalmente para o homem, né? Porque isso. o homem sexualmente ele é despertado pelo que vê, né? Uhum, Então, tanto que Jesus tratou especificamente, né? Quando lá no sermão, né? Da montanha, lá em Mateus, ele fala sobre adultério, né? uhum. E ele diz que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já em seu coração, né, ou seja, dentro da sua alma, ele já adulterou, Adulterou. né? Isso, E na sequência ele diz, né, que sendo interessante, enfim, é uma metáfora de lançar os olhos, né, melhor do que você entrar sem os olhos nos nos céus. céus do que sem e todo o teu corpo ser lançado no inferno, né? Então você vê justamente uma preocupação de Jesus e um alerta para o Uhum. que a gente olha, né, para o que a gente vê, né, aquilo que entra na nossa mente. Sim, E pensando nisso, é exatamente o que o diabo tem lançado hoje na cultura, né. Você vê a moda hoje, né, sobretudo para as mulheres, é uma moda que projetada realmente para provocação, né, para sim. provocar esses instintos, né, Uhum. nos homens, né. E paradoxalmente, você vê muita crítica aos homens justamente por assédio, por não se dominar, e que eh, são críticas de fatos aceitáveis e corretas. Todavia, você vê, por um outro lado, né, uma tendência na moda, nos filmes, nas novelas, na mídia de modo geral, uma tendência de provocação, né? Em que Ai- você pode fazer tudo, né? Eu posso fazer tudo, posso ser o Exatamente. que quiser, posso fazer. Ainda que não seja intencional, né? E muitas Sim. vezes sim, né? A propaganda você vê, né?
Você quer vender um carro, estava uma mulher bonita. Queria vender cerveja, né, ou álcool, alguma coisa, que também já não presta, enfim, mas se colocava uma mulher. Então, assim, Uhum. a própria mídia usa isso e depois a própria mídia crucifica, né, os homens em relação a essas questões. Sim, Mas, assim, voltando para a palavra, Jesus já alertou sobre a questão do olhar, né? E Paulo, quando ele fala sobre a mente, em Filipenses, ele diz, né, tudo que é puro, né? Ele tem uma sequência, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, né? Nisso pensai, ou seja, sim, isso que ocupe sim. o vosso pensamento. Uhum. Então, há uma preocupação com a mente, né? Nossa, né? Sim, Dos homens, dos cristãos, de modo geral, homens e mulheres, mas a gente está tratando aqui especificamente do homem. Então, Paulo já alerta para o cuidado com a mente, né? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, acho que o versículo 4, ele vai dizer que nós temos armas, né, poderosas em Deus para destruir fortalezas construídas na nossa mente, né? amém. Isso mesmo. E em Romanos também, no capítulo, acho que é no capítulo 2, se não me engano, 2, né? Ou é no capítulo 10, acho que 12, aliás, 12, 2, ele vai dizer que nós temos que transformar o nosso entendimento, a nossa mente, Mente. pela palavra, né? Você vai ser renovado pela palavra para depois Por- você mudar o mundo, não é Justamente, isso? porque você vai trazer a cultura dos céus, a cultura que está na palavra, né? Uhum. Porque a palavra é o próprio Deus, então ela vai refletir a imagem de Deus e ela vai gerar isso dentro de você, a partir da sua mente, para que você se descontamine dessa cultura, né? Isso. É, Isso mesmo. por que é que o pecado hoje, esse pecado está tão forte e tão multiplicado na sociedade? Exatamente porque Satanás sabe como o homem foi criado, né? Como o homem reage, e aí ele utiliza exatamente essas instituições humanas, essas criações da mídia, cinema, Sim. internet, celular, tudo para produzir imagens, né? Sons, imagens e tudo, e trazer isso para a nossa mente. E aí o cristão, quando ele se converte, ele já, primeiramente, já está bem impregnado dessas questões, né? Sim. Desde a infância, seja por exemplos, ou maus exemplos, né? Questões de maldições hereditárias, enfim. Ele já vem contaminado com isso. E ele fica num ambiente, né? Uhum. Seja na televisão, seja na escola, seja em filmes e tudo, exposto a tudo isso. Sim. E aí realmente é uma grande batalha para o homem quando ele vem para a igreja e ele sabe que precisa ser puro, sabe que precisa lutar com essas questões. E graças a Deus que aqui na nossa igreja a gente tem uma cultura de fato de a gente poder conversar sobre essas questões, né? Por exemplo, nas redes, né, de homens, no culto eles e tal. A gente tem a liberdade de conversar e se abrir, né? Porque a Uhum. tendência é a gente até ficar com vergonha desses desejos, né? Um bom exemplo disso é que quando você está na rua, passa uma mulher e lhe chama a atenção, você dá um jeito de dar mais uns dois passos e tal, de fingir que vai olhar para uma outra coisa, mas a intenção é olhar para aquela mulher. Mas você não faz isso abertamente. Por quê? Porque até o homem mesmo do mundo, ele sabe que tem alguma coisa errada ali, que ele não pode estar cobiçando Sim. todas as mulheres, Sim. né? A gente vai entrar, foi muito bom essa palavra de Adiniz, porque a gente vai entrar agora nas técnicas. Como é que você faz para controlar teus olhos? A palavra diz que se teus olhos forem bons, haverá paz em ti, né? Vai haver paz em você. Então, como é que eu faço para meu coração estar em paz? Eu andar na rua e eu estou dirigindo meu carro, mas passa uma mulher e eu vejo, eu sempre falo isso para os bombeiros, né? Quando a gente estava treinando, eu estava lá como subcomandante de Fernando de Noronha, tem um quartel lá. E eu sempre dizia para os militares que, ó, se a mulher vir na tua frente, não tem como você impedir. Ela veio, você viu. Mas se ela passou, passou. Não tem mais para que você ficar olhando para trás, se acompanhando, porque você está alimentando e você direcionar ali, eu dizer, ó, olha para o mar, é ali o teu trabalho, é segurança da praia, e não ficar olhando a mulher que está passando. Veio na sua frente, você pode mudar de direção seus olhos. Então a gente estava até conversando, não foi, Denise, É se eu estou isso. dirigindo, eu estou aqui porque eu não posso olhar para o outro lado. Posso, porque eu não direcionar meu olhar para frente. Porque já que o homem é muito aguçado pelo que ele vê, então a gente vai começar a doutrinar o que eu vejo. Eu vou entrar
No meu celular eu vou procurar o quê? Quais são os sites que eu estou navegando? O que que eu estou vendo? Será que eu estou em grupos, né, Denise? Exato, os grupos dos quais eu participo, né, É, de amigos e tal. se são de conteúdos puros ou são conteúdos que as pessoas colocam coisas pornográficas ali, de cunho sexual. Então, é bom que você saia, né? A Bíblia também fala, né? É, Salmo os, primeiro, né, as de mais conversações conversações, né, corrompem os bons costumes, corrompem né? os bons costumes. Isso. Inclusive, esse versículo é da Bíblia, mas isso é uma citação que Paulo faz de um poeta Sim, grego que cita isso, né? isso. Então, veja, há uma sabedoria Uhum. dada por Deus na cultura grega. Paulo traz essa frase e se torna a palavra de Deus, ou seja, esse conhecimento já existia no Sim. mundo de que as más conversações, ou seja, palavras são sementes, né? Isso é um princípio bíblico. O mundo foi criado pela palavra, pela semente. E nas palavras, nas conversações, você traz imagem. Cada palavra carrega uma imagem. Uhum. Então, quando eu recebo uma palavra, eu estou recebendo imagens para a minha mente. Então, por isso que Paulo diz: as más conversações corrompem os bons costumes. Mas, na verdade, Paulo já está fazendo uma citação. Isso já era uma citação, fosse um ditado, mas era uma verdade. E se é verdade, veio de Deus, né? Isso. A gente estava até conversando também. Se eu estou no meu carro e a tendência do homem é olhar, por exemplo, passou uma mulher com pouca roupa, o homem é atraído por aquilo. Isso, É natural porque o homem é homem e ele vai ser atraído pela figura da mulher, claro, senão ele não seria homem. isso. Mas é interessante que, mas eu não consigo tirar o olho dali, né? A gente estava conversando. Às vezes a pessoa diz, eu É, não consigo tirar o olho. na verdade, a gente até brincou, né? Porque assim, A gente brincando, sem se falar. a gente se a gente está junto com por exemplo, né, uma filha, com a esposa, uma mãe do lado, será que a gente bloquearia o olhar, né? A É, gente não exato. iria ser, né, tão desrespeitoso com as pessoas que estão ao nosso lado. Então a gente chega a uma conclusão de que a gente olha porque a gente quer. É, É porque a isso. gente quer, porque aquele desejo está muito forte na gente e a gente nos deixamos dominar por ele. Nós nos Uhum. deixamos dominar por ele. Porque a Bíblia diz que nós devemos ter domínio próprio e há poder para isso, né? Porque senão a gente se torna um animal, né? Isso mesmo. O animal é que, assim, reage instintivamente, né? Até porque eles não são imagem e semelhança de Deus, enfim. E o homem é chamado, o servo de Deus hoje, ele é chamado para transcender esses limites da, da natureza humana e se tornar realmente, trazer a natureza divina aqui para a Terra, né? Uhum. Ele é um representante, ele é um embaixador de Deus aqui na Terra, o cristão. Então ele tem que andar pelo Espírito e não pela carne. Então, se ele cede, né, é porque, de fato, primeiro porque ele quer, Uhum. porque há um prazer, né, ainda que mental, em observar, né, em Eu olhar só tô a olhando, mulher. né? É, Só olhando. e às vezes Aí a uma, pessoa fica pensando que é, aquilo ali não vai gerar um pecado. às vezes o engano, né? Dizer que não, mas é um pecado menor, um pecado maior, ou talvez não estou fazendo nada demais, mas você está pecando contra Deus, né? Sim. Você está adulterando. Então, Voltando, né? assim, Como a gente falou. Quando Jesus disse, você olhou, se você está casado ou não, você está adulterando. exatamente. Né? Então ele diz, ó, aquele homem que olhar para aquela mulher e desejou em seu coração ter algum contato íntimo, porque ele expande, né? Já É, adulterou. Então ele expande, porque o pessoal na época pensava que era só o quê? O o contato, ato, o né? ato, o A contato prática física físico. com. Se eu Exato. pegar e chegar ali e ter um contato físico. Mas Jesus Cristo foi e expandiu a questão do adultério. E nesse sentido, o pessoal até diz assim: no Velho Testamento as coisas eram mais difíceis, né? A lei e tal, mas você vê que Jesus ele aprofunda mais Uhum. e não há essa questão de ser lá era mais pesado, hoje o Novo Testamento é mais leve. Não. Estamos na graça, mas a graça é poder de Deus para que a gente consiga realmente refletir a glória dele aqui na Terra. Isso. A gente viu o que a Denise falou sobre a luta, né? Falta de domínio próprio, porque domínio próprio é um fruto do espírito. Espírito. Mas a vontade do olhar com uma lascívia, né? Querendo satisfazer um desejo carnal, é desejo da carne. E Paulo já dizia, né? Isso. Existe uma luta constante entre o Isso. espírito, né? E a E a carne. carne. Então, quem eu estou fortalecendo mais? Exatamente. O que é que eu tô assistindo? Eu tô assistindo mais conteúdos que me levam a ter uma fé,
Eu estou lendo conteúdos, né, livros aqui, Que que inclusive no final aqui a gente a vai gente vai falar passar sobre livros, alguns livros que vão me levar mais próximos de Deus, de ter uma pureza sexual. filmes, né? Filmes, lendo a Bíblia, será que eu estou orando? Será que eu tenho um momento, né, de fortalecimento? Pai, me tira dessas coisas. A gente, pronto, até uma dica para vocês também. Será que eu estou assistindo vídeos no YouTube de pureza sexual? Eu sempre Exato, faço isso porque se é constante, a luta é constante, a batalha vai ser até o final da sua vida. claro. Ah, tem muita gente que diz, né, eu vou me casar. Eu sou solteiro e estou vivendo uma batalha sexual e vou me casar. Termina? Não, né? Não. Inclusive é porque para o casamento você vai, claro, precisar dessa sua energia sexual, né? É Tanto que isso. Paulo, lá, 1 Coríntios 7, a gente estava lendo agora há pouco, ele fala exatamente da questão sexual, né? Em Hebreus, o autor de Hebreus vai falar do leito sem mácula, né? Uhum. Então, essa questão da sexualidade, ela vai permanecer até que a redenção física aconteça, né? Na ressurreição ou pelo arrebatamento, né? Ou pela morte, né? Da gente, enfim. Então, assim, é uma batalha que vai permanecer. Então, não tem. Inclusive, se você entrar em alguns, por exemplo, tem um grupo aí chamado Ministério Vida Pura, né? E eles tratam exatamente essas questões e tal, Ministério Abençoado. Você vai ver lá nos comentários muitos homens casados Sim. relatando essa dificuldade, outros relatando que venceram, mas que passaram muito tempo já casados, enfrentando essas questões. Muitas mulheres pedindo, pelo amor de Deus, oração e ajuda, porque os maridos estão nesses problemas, com essas questões, e elas não tiveram coragem de conversar sobre, tratar. Outras que disseram que isso acabou com o casamento delas. E homens também dizendo que o pecado da pornografia, no caso, acabou com o casamento deles. Então, eu sempre digo assim, o casamento, porque o que é o casamento? Simplificadamente falando, você vai se unir a uma outra pessoa, mas sua intenção não é fazer daquela pessoa uma muleta para você, não é fazer daquela pessoa um remédio para você. O seu Uhum. remédio é Deus, né? A sua cura, a sua força, tudo tem que ser Deus. Deus é o primeiro lugar na sua vida. A pessoa que vai entrar na sua vida, no caso a mulher, ela é uma ajudadora, né? Isso. É o que está lá em Gênesis. Então, você não pode esperar do casamento a cura para um pecado, domínio para o vício. Porque assim, senão essa pessoa está substituindo o lugar de Deus. Isso mesmo. E você, quando coloca a pessoa nessa condição, você está gerando expectativas erradas, biblicamente, porque se quem lhe cura é Deus, é o poder de Deus que vai agir na sua vida, não é a mulher, a sua esposa, que vai lhe curar disso. Você não pode colocá-la no lugar de Deus. É até idolatria isso. Uhum. E você vai se frustrar, né? Você vai dizer, poxa, mas eu me casei e eu continuo. Então, eu sempre digo assim: o casamento não é para curar as coisas, né? Não é para curar, resolver seus problemas. O casamento é para você fazer alguém feliz, é para você cumprir um propósito de Deus, para você gerar aqui uma família na terra, né? Mais um centro de manifestação do reino de Deus aqui na terra, mais uma agência, né? É isso que eu vejo assim, em última instância, o casamento é isso. E as pessoas entram no casamento para se curar, tanto dessas questões sexuais quanto de questões emocionais. E aí coloca um fardo muito grande sobre o cônjuge, né? E não dá certo, né? O ideal é que você se cure dessas questões, né? Se trate espiritualmente e domine isso antes do casamento, para que você entre no casamento realmente já com uma vida pura, né? Isso. A gente vai falar um pouco sobre os impactos do adultério, né, na vida Uhum. e dos pecados sexuais. A gente vê que Davi, ele tá no palácio dele e ele olha uma mulher tomando banho. E ninguém toma banho de roupa, né? Ela tá Isso, nua. E aí ele vai se alimentando. A gente falou sobre o olhar e ele vai se alimentando, ele fica olhando, ele não desvia o olhar em momento algum. Então, a gente estava falando também você que é diabético não pode comer um doce, mas se você ficar olhando e exato, ele estiver próximo, às vezes pode ser que um vendedor no sinal apareça com chocolate, isso. apresente um doce. E se você continuar olhando,
Você vai começar a salivar, não vai? Exato. É o que aconteceu com o Davi. Ele começou a olhar e ia alimentando o desejo dele. Daqui a pouco você tira o dinheiro, né? E me dá É, o chocolate que eu quero comer. Então, Davi, ele vai e ele não ouve nem mais o soldado, né? O soldado está do lado dele, ele pergunta quem é aquela mulher. E o soldado diz, ó, aquela mulher a esposa é a do teu. esposa do teu oficial que está na tua guerra, batalhando as tuas guerras, que você deveria estar lá. Ele não consegue ver que aquele soldado indiretamente mostra para ele que ele deve dá um chama ele, dá uma indireta para ele que o senhor deveria estar lá, né? Mas só tá olhando a mulher aí. Ele disse: "Não, vá lá e traga a mulher que eu vou deitar com ela, vou dormir com ela, fazer sexo com ela". Então, é necessário que a gente comece a cortar, né, Denis? As Desde. coisas que a gente acha pequeno, porque o inimigo ele faz isso, Exatamente. ele relativiza as coisas, ele deixa as coisas pequenas. Ah, só isso aqui, uma conversinha, né? Porque às vezes o homem se sente carente, como uma mulher também pode sentir. Ah, eu quero ver se eu sou bonito, fica testando, né? Será que eu sou atraente? E fica ali trocando, às vezes, É, papo com pessoas. e na No realidade, limite, é chegando até a beira do abismo para ver até andar na onde eu beira da posso. piscina. Eu Isso, gosto de dizer assim, que você está andando na beira da piscina, está se testando, né? é. É, E na, achando que nunca vai cair dentro, né? pois é, aí a Bíblia diz que a gente não deve confiar na carne, né? Uhum. Maldito o homem que confia no homem, né? Que faz o seu braço, né? A sua força, né? Que é Jeremias que fala sobre essa questão. E a gente pensa sempre assim, maldito o homem que confia no homem, a gente pensa no outro No outro. homem, mas maldito o homem que confia em si próprio, né? A Bíblia diz, inclusive, o apóstolo Paulo aconselhando Timóteo, né? Uhum. Timóteo jovem, provavelmente entre 20 e 30 anos, eu imagino. O que é que ele diz, né? Foge das paixões da Sim. mocidade. Isso. Pedro manda a gente combater o inimigo, né? Resistir ao diabo. Mas em termos da sua carne, dos seus apetites, Paulo diz, fuja, Fuja. né? Seja covarde, Fuja. né? Não encare, Não não. encare não, entendeu? E assim, mas o homem, às vezes ele acha que ele, não, eu estou tão espiritual que eu posso dar uma carona para essa minha amiga aqui do trabalho, né? Para essa irmã aqui na igreja. Não, eu posso, tal. Isso Ficar não. conversando com a menina que tá malhando na academia. Pois é, né? Ah, Entrar numa de aconselhamento, né? Assim, é. homem não aconselha a mulher, né? Acho que a Isso. mulher, se chegar, por exemplo, aqui na igreja, alguém está com algum problema e um líder saiba, ele vai encaminhar para sua esposa, né? Uhum. Se a esposa não for cristã, ele tem que encaminhar para alguma mulher da igreja que possa acompanhar aquela pessoa, né? Porque ninguém Até o tem essa curso, né? força, né? Batalha de todo homem vai ser dado por um homem. E o de Exato. toda mulher vai ser dado pela mulher. Claro, porque assim, você imagina que, evidentemente, nós vamos ter que entrar em algumas conversas muito explícitas e isso vai abrir imagens na mente, né? E assim, daí porque tem que ser um homem dando o assunto para o homem, né? Porque se for uma Exatamente. mulher, é complicado, né? Muito complicado isso. Isso mesmo. Então a gente tem que fechar as brechas, né? Fechar com Exato. as pequenas coisas que a gente pensa que é pequeno, mas não é. E você veja, tratando dessa questão, a gente também tinha comentado assim, hoje, será que é mais difícil esse pecado do que em outra época, né? Uhum. Vencer hoje e tal. E a Sim, gente, pelo menos eu sou da opinião, né? Sei aí, o pessoal vai comentar aqui no podcast, aí nos comentários. A gente acha que hoje realmente a coisa está mais complicada. Por quê? Porque você hoje tem uma tecnologia, né, que facilita o acesso, né? Então, de qualquer lugar do mundo, você tem acesso a qualquer, a quaisquer corpos, isso. porque as mulheres se tornam apenas corpos ali, né? Você não Uhum. está vendo a alma daquelas mulheres, que Exato. aliás é um dos problemas sérios que a pornografia traz para o homem, né? Uhum. O homem passa a olhar para o próximo, que seria a próxima, né? Mas é o próximo, uma mulher, apenas como um pedaço de carne que ele apenas quer consumir, né? Um objeto Um de objeto, satisfação né? sexual, né? Então, de qualquer lugar do mundo, você acessa quaisquer corpos, do estilo que você quiser, modo que você quiser e tal, você tem acesso a isso. Então, de fato, hoje é mais complicado. Eu entendo que hoje está mais complicado isso. E outra coisa,
é um pecado muito, como é que eu vou dizer, silencioso. Porque, por exemplo, se você se embriaga, você vai denotar Uhum. pelo cheiro, pela questão do próprio corpo, né? Se você usa drogas, de algum modo as pessoas vão perceber isso, né? Mas esse pecado ele é silencioso, porque é só você, né? Claro que Deus está vendo, mas assim, é você, está lá no seu quarto e tal. Sim. E eu acho muito, muito interessante que o oposto daquilo que Jesus disse, né? Quando orardes, entra no teu quarto e no secreto, né? Deus, o teu Pai, vai te ver. Isso. Hoje, o diabo conseguiu trazer um objeto, né? Tecnologicamente, o homem criou, evidentemente, né? Estou dizendo, assim, o homem produziu isso e pode ser usado para o bem, para a glória de Deus, e tem sido usado também. Mas isso pode ser usado dessa forma, né? Você entra no seu quarto ou no secreto, e em vez de você estar glorificando a Deus, você vai, né, glorificar ao inimigo e autogratificar-se, né? A Isso. gratificação da própria carne, né? Então, a gente estava até conversando aqui com o Rafa, e ele estava falando justamente que a masturbação, né, e a própria pornografia é uma Uhum. idolatria de si, né? Você fica adorando e servindo a si mesmo, né? Você está substituindo, né? Deus. Exato. Onde você era para estar com Deus no secreto, você Isso. está fazendo um monte de coisa errada no secreto. E eu gostaria até de também colocar uma questão das redes sociais, né? Você tinha falado aqui que Uhum. parece que as pessoas às vezes têm uma necessidade de se mostrarem para ouvir elogios, né? Sim, E aí você vê que isso é um problema de alma, né? As pessoas às vezes não se sentem amadas, valorizadas ou reconhecidas em si e por Deus, né? Ou pelo seu esposo e tal. E elas vão buscar em outros elogios, né? Louvores, né? isso. E aí vão se expor, principalmente as mulheres, né? Então, se está bem vestida ali na foto, ninguém vai comentar, nem vai dar um like. Mas aí ela vai, não, aí já se mostra de outra forma, né, nas redes sociais para que as pessoas curtam, né? Mas assim, enfim, isso é um engano muito terrível, né? Porque primeiro há um vazio dentro delas, né? É uma baixa autoestima, tanto homem quanto mulher, uma baixa autoestima, né? Para você se exibir e conseguir de algum modo um legalzinho ali, um like e tal, alguma coisa assim. Então, assim, você na verdade é vítima de uma carência, né? De um problema de alma que você tem. E você acaba indo para um outro passo, que é de se expor, e se expondo, você também está se expondo realmente a uma prática mais para frente que pode acontecer de um pecado maior, né? Eu não ia falar sobre isso, mas eu acho bom a gente falar. Tá bom. Tem um versículo que a gente comentou aqui, que os escribas e fariseus chegam e pedem um milagre para Jesus. E ele diz assim: Mestre, mostra-nos um milagre. Faz um milagre para a gente ver. Uhum. E Jesus disse: Ó, vocês não verão geração adúltera. É, Vocês são uma geração adúltera. E vocês não receberão milagre nenhum, a não ser o de Jonas, que foi engolido por uma baleia. Então, o que a gente vê? Que há uma um desalinho, né? Aquele povo não está alinhado com a vontade de Deus e eram os doutores da lei, doutores da Bíblia, da palavra de Deus. E Jesus estava falando para eles: Ó, vocês estão adulterando o que eu passei para vocês. Vocês não me seguem, né? Vocês não me seguem e querem ver milagres. Então, o que ele está dizendo ali? Pode ser um impacto depois de um adultério sexual? Pode também. Quando ele está falando aí, ele está englobando tudo. Mas ele está falando de desvirtuar as coisas que ele estava falando, adulterando o que ele estava falando. E aí você não vai ver nada de sobrenatural. Não é isso, Denis? Concorda comigo? exato, concordo Então você perfeitamente. não vai viver nunca o sobrenatural. Então, para que você comece a viver o sobrenatural, é necessário que você viva uma vida de pureza e alinhamento com o céu. É o que acontece com muita gente que chega na igreja, né? E diz: Eu vou embora, porque eu não estou vendo nada aqui, nada acontece na minha vida. Exato. Mas só que a pessoa está vivendo uma vida toda torta, né? Com os olhares impuros, né? Vivendo em adultério. Posso dizer facilmente para vocês que uma grande porcentagem dos homens hoje no Brasil estão vivendo em adultério. E não é pequena, não, é mais de 50%. Chega próximo dos 100%.
Infelizmente, né? Então, porque, Alisson, como é que você sabe disso? Eu fiz uma pesquisa e dentro desses sites de relacionamento, por exemplo, eu não queria nem falar o nome, mas não vou falar o nome, tá? Não vou falar o nome para ninguém Não é querer entrar. Mas nesses sites aí de relacionamentos aí, um pessoal tem um banco de dados lá. Quando você faz o cadastro, o cara coloca lá, casado, solteiro, e de todas as pessoas, a maioria que foi lá, que entrou lá é casado. Então estão vivendo aqui em é adultério. adultério. E esses aplicativos, nos Estados Unidos também saiu uma estatística, eles mostrando que a maioria dos homens estão vivendo em adultério. É uma porcentagem muito alta. Muito alto, né? Inclusive, o número também de mulheres que estão acessando também está Também, muito grande. E isso também. é de impressionar, né? Porque as mulheres Isso. não são tão despertadas pelas imagens quanto os homens, mas é uma coisa que assim, Satanás está Isso. realmente, através desses mecanismos, ele está conseguindo, é, enfim, Uhum. levar muitas mulheres também para isso, né? Então, é isso que está acontecendo. O pessoal chega na igreja, está vivendo, entra na igreja, mas ele não consegue ver progresso nenhum na vida espiritual dele, porque ele não está vivendo o que Deus quer para ele começar a startar o sobrenatural na vida dele. Então a gente vai até ler, né, os versículos que a gente separou aqui, que vai dar um impacto para a gente vai conversar, Denis está aqui, e vai falar um pouco sobre isso. Vê o que diz em 1 Coríntios 6, de 18 a 19. 1 Coríntios 6, 18 a 19. Ele diz assim: fugir da fornicação. O que é fornicação? Sexo fora do casamento, tá? Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que que não sois de vós mesmos. Pode, Vocês não são de vós mesmos, né? pode Você ler, não tem essa noção? pode ler o 20º também. Pode ler. Fostes comprados por bom preço. Dai glória, pois, a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Pode comentar, Denis. A gente estava justamente conversando sobre essa questão de que é o único pecado que a gente vê essa referência a ser feito fora do corpo, né? Uhum. Aliás, contra o próprio Conta o corpo, próprio né? corpo, sim. Porque Paulo diz: todo pecado é fora do corpo, né? Mas o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Então, isso aqui deveria ser assim, um alerta muito grande para essa prática, né, da prostituição, né, de se unir a uma prostituta, enfim, de adulterar, porque você está pecando contra o santuário de Deus. Né? O Uhum. nosso corpo, ele abriga o nosso espírito. O Sim, Espírito Santo reside no nosso espírito. Quando nós nos convertemos, quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo para habitar. Nós passamos a ser um santuário. E o corpo, ele é como se ele cobre esse santuário, né? Ele também faz parte do santuário, assim como lá no tabernáculo, né? Você tinha o átrio, o santo, o lugar santo e o santo dos santos, né? Eu costumo dizer que para nós que cremos na triunidade do homem, né? uhum. Corpo, alma e espírito, você teria o átrio, que seria o corpo, você teria o santo, o lugar santo, que seria a alma, e você tem o santo dos santos, que é o espírito. Sim, Então, quando você peca, né? Se prostitui e tal, você peca contra o seu próprio corpo, corpo. né? E assim, há muita referência e muita exortação e repreensão de Deus, né, no Novo Testamento com relação a pecados sexuais, né? Um Uhum. pouco antes, Alisson, no capítulo 5 aqui de primeira, na carta de primeira a Coríntios, Paulo vai tratar de um jovem, né, que estava se prostituindo com a sua madrasta, né? Isso. E ele diz que deveria, essa pessoa deveria ser retirada do Retirado do meio meio deles, dos entendeu? santos. Ele disse que orou para que ele fosse julgado no corpo, né? Uhum. É como se, enfim, movido pelo Espírito, Paulo disse: esse rapaz não tem mais jeito. Ele não vai se libertar disso a não ser pelo juízo, né? Por um juízo pesado de Deus, né? Enfim, Sobre. sobre ele, né? Você tem lá recomendações para os casados lá
na carta aos Hebreus, né, o autor dizendo, acho que no capítulo 13, Uhum. dizendo que venerado seja entre todos o leito, Hebreus 13:4. 13 e 4, Isso. né? 13:4. Exato. Venerado, acho que esse venerado seja entre Em todos o todos o leito matrimônio sem e o mácula, leite sem né? O mácula. Isso. matrimônio, o leito sem Isso. mácula, né? Porque os que se prostituem, os devassos, Deus os julgará. Isso. Esquerdão é uma Então, prostituição. Quando ele fala prostituição, aí tem muita gente que pergunta assim: ah, não, prostituição, mas eu não meu- tô. mas eu não estou Eu casado, tô. estou tendo É, relacionamento com minha própria esposa, como é que eu é, estou me prostituindo? Pois é, né? mas assim, quando eu procuro, por exemplo, uma mulher lá fora, ah, mas eu não tô pagando. Ela não é uma prostituta, mas você tá Isso, pagando o quê? Você tá fazendo um negócio com o seu desejo. Você tá com um exato. desejo, mas assim, eu procuro uma mulher para satisfazer meu desejo, então eu tô me prostituindo mesmo, eu tô trocando, às vezes até mentindo, né, dizendo que ama aquela mulher, que é, até oferecendo coisas que você não pode. Ah, eu vou me casar com você, eu vou deixar meu casamento, e tal. Que o homem utiliza muito da lábia, né, das palavras, porque ele sabe que a mulher é seduzida pelas palavras, As mulheres são seduzidas pelo que ouvem, né? pelo que O ouvem. homem pelo Então, que os vê. homens usam muito para conquistar só o quê? O corpo da mulher. Então, você está prostituindo aquilo. Então, você está trocando algo por outra coisa. Então, e ele diz os adúlteros, Deus os julgará. Exato. Ele está dizendo que vai ser um julgamento diferenciado, né? Ele está dizendo, não, eu vou Exatamente. julgar Esse vocês por isso. pecado Esse pecado digamos assim, é diferenciado, é né? diferenciado. A gente vai ter uma conversa Não brinquem com esse nesse pecado, pecado. né? Não brinquem porque é coisa séria, né? E você vê também primeiro na carta aos Romanos, Uhum. Paulo também quando ele começa falando da questão da depravação da humanidade, da idolatria, ao fim você vai ver que no meio do capítulo, aliás, ele vai falar sobre a questão da impureza sexual também, né? E ele vai dizer que Deus entregou as pessoas às paixões e tal. E é uma coisa muito séria, é o seguinte, quando você cai muito no mesmo pecado, sempre, 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 e você se arrepende, mas chega no momento que você fica insensível, né? É o que o próprio apóstolo Paulo vai falar da questão da cauterização da Isso, mente, lá né? em Hebreus, Acho né? que é, Aos Hebreus, acho. não sei se é, veja isso, é 1 Coríntios 4, Deixa eu ver. Esse é 1 que Coríntios. ele, ou é 2 Coríntios 4, que ele fala da cauterização da mente. Lá nos Hebreus ele fala também que ele diz assim: vocês pecaram tanto que vocês só, por si sós, não poderão voltar, né? Não, só com a força divina. Isso. Então, eu estou falando Hebreus aqui, mas se você for na teologia, há uma defesa que Paulo não escreveu a carta, né, Uhum. dos Hebreus. Mas tem muito parecido, parece muito com a mesma técnica que Paulo usou. E então ele fala, né, sobre quando ele começa a falar sobre vocês estão comendo ainda tomando leitinho, mas vocês já deveriam estar Já deveriam comendo, ser adultos, né? Deveria ter, mas comendo eu não posso, né? e, e ele já fala no 1 Coríntios aí, ele fala em Coríntios, depois ele vai, depois lá em Hebreus vai ser retomado isso aí. E parece ser Paulo, né? A gente não está É. dizendo que foi Paulo que escreveu, mas parece ele lá em Hebreus também. Bom, enfim, há uma passagem aqui em que Paulo fala justamente da cauterização da mente, né? Isso. E é exatamente que Deus nos livre disso, né? A Uhum. todos, mas de tanto você cair no pecado, sua mente vai ficar entorpecida e você não vai conseguir mais se livrar, a não ser por um milagre, uma obra mais profunda de Deus, porque a sua mente fica cauterizada, ela É como um fica viciado, né? insensível. Um viciado em Exato. drogas. Ele começa lá com a maconha, que o povo está defendendo aí. Mas ele vai e vai aumentando. A porta das drogas é a maconha, né? O cara vai usando a maconha, daqui a pouco ele está usando é, uma droga mais forte, um crack, e aí ele não sai mais. É muito difícil ele sair. Só com a potente mão de Deus para ele poder se livrar daquilo. Inclusive, você falando em drogas, né, você sabe que a masturbação, né, a pornografia, ela tem efeitos, né, no cérebro iguais aos das Uhum. drogas pesadas, né? Sim. Então, isso foi feita uma pesquisa sobre, né, enfim, como o cérebro funciona a partir disso, e é do mesmo jeito. Então,
a gente critica tanto, né, assim, a gente aponta tanto um viciado, né, em drogas e tal, e na verdade você tem hoje muitos presos e viciados em pornografia. Sim, E é a mesma coisa, quanto mais se vê, mais mais se quer, quer, mais quer. porque a mente, o cérebro, ele alcança um ponto de saturação, digamos assim, aquela dose já não causa mais efeito, ele vai precisar de mais, de mais, de mais, enfim, então é Uhum. realmente de fato complicado, né? Então, a gente, como a gente leu, né, que, ó, você é o templo do Espírito Santo. E você não é dono de si mesmo, né? Deus está guiando você. Então, aquele templo tem que estar limpo para que o Espírito Santo possa habitar. E como é que você limpa, né, esse ambiente? É com o pedido de perdão, né, Denis? Sincero. E a Bíblia diz que se pecarmos, temos um advogado Advogado, fiel isso. e justo para perdoar-nos de todos os pecados. Todos. Perdoar e E purificar, né? purificar. É. Interessante, muito Perdoa e interessante limpa, né? isso. E purifica, deixa puro, sem mácula nenhuma. E acho que nesse caso do pecado sexual é muito interessante isso, porque não só vai perdoar, como o poder de Deus vai trazer essa purificação, essa limpeza realmente para a sua mente, né? Eu posso ser puro de novo? Pode. Pode, Puro. Aí ele está exato, dizendo aqui, a palavra está afirmando. Não exato, somos nós. isso. É Deus falando. Dizendo, eu purifico. Não é? Mas é preciso realmente levar a sério, A né? sério. Essas Fugir. questões, né? Fugir da tentação, do Exato. mal. Aí tem aqui, ó. Em primeiro Hebreus, não, em primeiro Coríntios, veio pro Certo. Coríntios, em Hebreus 13:4, 13. ele diz, né, que a gente leu venerado seja o matrimônio, mas a gente vai ler Efésios 5:5. Pode ir. Em Efésios 5:5 diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus, de Exato. Cristo, né, e de Deus, que é o mesmo reino. Então, o que ele está falando aí? A gente vai focar nisso aqui, ó, o impuro, né? Isso. O devasso, a pessoa que vive em devassidão. O que é o devasso? É a pessoa que vive buscando cometer o sexo desenfreado, fazendo um monte de impureza sexual que não agrada a Deus. É interessante que nesse livro, né, da batalha. Só complementando, Sim. desculpa aí. No versículo 6, veja o que ele diz: ninguém vos iluda com palavras vãs, pois por estas coisas, Uhum. e aí quais são as coisas que ele diz? Fornicação, impureza, avareza, palavra torpe, né? Grosserias e tal. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É isso aí. Então a gente imagina assim, porque no Novo Testamento é a graça, não há juízos de Deus. Isso é um engano, Uhum. inclusive, né, teológico, que as pessoas às vezes não entendem bem, não estão entendendo bem o que é a graça. Há juízos, sim, no Novo Testamento, inclusive para os filhos de Deus. Sim. O Rafa até colocou aí, 1 Timóteo 4:2. 4, eu verifiquei aqui, é 4 e 2, não é isso? Como é que diz aí, galera? Tais ensinamentos vêm de homens e poucos mentirosos que têm a consciência cauterizada. Mas acho que tem um outro ainda, Rafa. Vê se tu consegue, que Paulo fala da cauterização. Eu queria ler também 1 Coríntios Pode ler. 7:1 e 2. 1 Coríntios 7:1 e 2 diz assim: ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da fornicação, né, do sexo fora do casamento, cada um tem a sua própria mulher, e cada mulher tem o seu próprio marido. O que ele fala aí? É interessante que a gente estava batendo um papo aqui, e isso aí é uma conversa de Paulo, né? Ele está respondendo, é uma resposta. Paulo está respondendo, era bom que o homem não tocasse em mulher, mas é longe da gente dizer que a mulher é uma coisa ruim, tá, pessoal? Não, a gente está falando que a mulher é uma bênção de Deus. Né? Até ontem, né, foi o Dia Internacional da Mulher, a gente quer parabenizar as mulheres aí. E dizer que as mulheres são uma bênção. A Bíblia diz que, ó, mulher virtuosa, quem achará? Seu valor excede as joias preciosas. A mulher Isso. edifica o lar, ela é a base do lar. Mas o que Paulo está falando aqui é que ele está dizendo que quando o homem toca na mulher, né, quando ele abre um véu que ele não tinha antes, ele começa a saber o que uma mulher precisa e abre também a necessidade dele. Ele começa, é como ele comece o primeiro chocolate dele, né, pela primeira vez.
Meu filho, né, eu dou um exemplo. Meu filho comeu o chocolate pela primeira vez, ele virou os olhos, ficou feliz pelaquilo, pelo sabor de ter comido um chocolate. Não tô comparando mulher com chocolate não, tá? Mas não tem comparação nenhuma. Não. Mas a gente tá dizendo assim que quando o homem entra em contato, casa, ele se abre uma porta que ele conhece o que é o relacionamento íntimo, o que é o sexo. E aí ele sabe que o homem vai começar a ficar ligado à mulher. E ele vai ficar com aquela necessidade sexual para fortalecer o casamento, que é uma coisa o quê? Saudável, é salutar isso. O sexo ele fortalece o casamento, os laços. Tanto, desculpa só te interromper, Uhum. é que muitas pessoas que estão hoje assim presas e com problemas na Uhum. sexualidade, elas tiveram esse contato com a sexualidade muito novas, né? Na Prematuramente. infância, né? Isso. Seja por imagem, né? Sejam por realmente abusos, né? Sexuais na infância. Então, isso é muito sério, né? Porque uma criança de 10, 9, 8, 12 anos, 13, não era para ter nenhum tipo de contato Não, sexual, né? não. E por outro lado, você vê também que a educação hoje ela está tentando, né, distorcidamente, trazer educação sexual, né, para as escolas, mas na verdade vai despertar. Recentemente teve um livro que o MEC inclusive lançou, né, para algumas escolas e, e a linguagem é uma linguagem extremamente perniciosa, né? Foi Saiu até no Instagram agora muitas pessoas comentando, criticando, e em alguns estados proibiram esse livro. E o autor simplesmente disse assim: o pessoal está se preocupando mais com alguns palavrões do que com o preconceito, com o racismo, não sei o quê. Então, veja, são raciocínios, né, falaciosos, né, enganosos, porque para você criticar uma postura errada, você não precisa trazer outros erros, lançar, né? Então, de fato, um trecho desse livro, né, eu não peguei o livro, apenas vi o trecho que a pessoa criticou. Então, traz realmente palavras assim pesadas e retrata atos sexuais assim, e isso deveria estar circulando no ensino médio para nossos adolescentes, né? E fora isso você tem, né? A gente já falou aqui sobre palavras, palavras são sementes, palavras carregam imagens. Vejam hoje em dia as músicas, né? Do funk e tal, como elas são carregadas, né, são pornofonias, né? Isso Você mesmo. tem quadros, histórias sendo contadas ali, cenas sendo transcritas, né, narradas de forma assim, inclusive bastante vulgar, e enchendo a mente dessas crianças, desses jovens, assim, ou Uhum. seja, são abusos sexuais, né? Pessoas sendo expostas, né? Porque o abuso ele não é só aquilo que é concretizado fisicamente, né? Quando a criança ela é exposta a imagens a conversas, isso é uma forma de abuso, né? Isso marca Isso. a alma delas, né? A gente vê, né, Adniz, que a imprensa nossa brasileira, ela tem uma parcela de contribuição com essa sexualidade Infelizmente. exacerbada que houve na nossa base. A gente vê que desde muito pequeno a gente teve programas que pareciam um padrão. Hoje eu tenho essa Isso. consciência porque tenho filhos pequenos e quando eu olho um programa infantil, se você olhar os programas que tem fora do Brasil, todo mundo tá de macacão, as É, mulheres de macacão, para não mostrar aquela questão de sexualizar. Mas nos programas brasileiros, não. Você exatamente. via vários programas infantis com mulheres, sempre com mulheres, e com mulheres com pouca roupa. Pois é. Você passava de outro canal, você via a banheira do Gugu, E e você via, pleno, né, era domingo à tarde, domingo né? à tarde, você via a feiticeira, tiazinha, uma mulher de espartilho fazendo um programa Pois é. 5 horas da tarde. Então, tudo isso ficou gravado na nossa mente. Ficou mostrando que a mulher, né, a mulher entrava numa banheira e o cara, uns homens entravam para passar a mão nela com a desculpa que queria pegar um sabonete. Eu me recordo que eu, quando trabalhava numa instituição, né? Havia uma psicóloga lá e ela conversou comigo dizendo que o filho dela tinha vindo sim, dos Estados Uhum. Unidos, enfim, para passar uns dias aqui, estava pretendendo voltar para o Brasil. Só que aí ele ligou a TV
e viu justamente crianças dançando, imitando na época aquele grupo, né, o Tiana, Uhum. e as meninas fazendo aquela dança, né, na boquinha da garrafa. E ele ficou escandalizado como é que as instituições, a justiça, assim, permitiam que crianças fossem num programa fazer uma dança daquele jeito. Ele disse: não volto mais para o Brasil. E a psicóloga estava revoltada, né? Enfim, meu filho vinha e ia voltar e tal, enfim. Mas é só um exemplo, né, de como a nossa TV, né, a nossa mídia, ela realmente veio exaltando a nudez, exaltando um comportamento, né, de Uhum. mulheres que e, e o mais interessante é que hoje você vê as mulheres falando sobre empoderamento, né, sobre o feminismo, sobre serem valorizadas, mas hoje os ídolos hoje, né, assim como em algumas décadas passadas, dessas mulheres não tem nada de empoderamento, é empoderamento via o corpo, né? Sim. Via a exposição do corpo, né? Então, Uhum. assim, o talento não está mais na voz, o talento não está mais na representação de fato, né? Como atrizes, mas sim na exibição física, né? Então, vão reclamar de quê? Né? Se Isso mesmo. há essa desvalorização e apoio, né? Eh, na mídia, né? E de muitas mulheres, né? Então, claro, isso não vai tirar a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é com Deus, né? Para os casados com suas esposas. Então, nós temos uma consciência, né? Mas a gente está mostrando aqui como realmente o quadro e o contexto favorece, né, um Uhum. comportamento e um pecado, né, na nossa cultura. Como a cultura é forte, né? Sim. E acho que a gente acabou não respondendo, né? Naquela época, por exemplo, na época de Cristo, claro, havia prostituição, havia a mulher adúltera e tal, mas a própria roupa lá do pessoal oriental era uma roupa muito diferente, até Cobria pelo muito, né? próprio, Isso. enfim, o calor, tudo mais, enfim. Mas hoje a sociedade realmente está depravada, né? A gente Uhum. está vivendo realmente nos últimos dias, né? O Sim. pecado realmente se multiplicaria. Isso mesmo. E, mas há o poder do Espírito Santo, né? Assim, ao mesmo tempo que há Eu um creio. derramar de pornografia, de, enfim, tudo que não presta aí na mídia e tal, mas o Espírito Santo também está trazendo muita revelação, muita unção, muito poder. Então, cabe a gente buscar, né? Nós Uhum. homens buscarmos o nosso lugar de representantes de Cristo aqui na Terra, entendeu? A gente faz um compromisso, né, Denise? Exato, Eu posso mudar dentro da minha casa. Eu posso me mudar. Eu posso fechar a torneira que lançava esgoto na minha mente isso, para dentro de mim exatamente, e abrir agora o fruto do Espírito. exato, É, viver em comunhão com Deus e porque se você deixar a torneira do esgoto entrando e a torneira da água limpa ligada também, exato, nunca vai ser água limpa total. exato. Mas se você começar a fechar A da sujeira aí, da né, na sujeira outra. e liberar mais a da água limpa, aquela água limpa vai lavar tudo, vai purificar, não vai? Exato. Como Deus disse, eu vou purificar. Então é necessário que a gente faça isso. Eu que. Você Pode uma falar. vez falou para mim de um versículo de Jó, né? Eu já tinha lido, claro, Uhum. mas aí você já citou ele algumas vezes, que diz assim, que Jó disse que eu fiz uma aliança com meus Isso, olhos, né? isso, Então, é fiz uma aliança isso com que meus olhos. hoje o desafio do cristão, é Para não fazer um olhar, ver ele. pacto, né, Para não com o olhar para seu outra olho. mulher que não seja minha, Fiz uma aliança com meus olhos, como pois o colocarei numa uma donzela, né? Numa donzela. virgem, numa Isso, jovem, né? isso. Eu não sei qual é a passagem deles aí, mas é Jó, Uhum. né? Isso Você, mesmo, isso mesmo. Então você vai vendo que ele está controlando os olhos. Eu posso exato. mudar de. Vem uma mulher que vai ser provocante para mim, eu vi que vai ser tentadora. Será que eu estou preparado para receber uma cantada daquela mulher? Isso. Então, passe para o outro lado. Teve um dia que um colega meu disse: por que você passou para o outro lado, sabendo que a gente vai comprar algo que a loja fica no lado direito da rua? Eu disse: você não viu a tentação do inimigo? Você até falou, não foi? Que, assim, colocaste algumas perguntas e umas era
Deus tenta? Não, Deus não É, tenta ninguém. isso é interessante, a gente Mas tratando o aqui com inimigo, né, o lei, né? Satanás vai colocar É, a situação. Não é que ele vai fazer você pecar, mas ele vai colocar a situação. Ele vai preparar um ambiente para que você caia. porque essa questão que eu tinha colocado é porque muitas vezes as pessoas perguntam, ah, mas foi o diabo, Foi o né? diabo, a Foi responsabilidade foi o dele. demônio que me tentou e tal. Isso. Mas, na verdade, em Tiago, né, no Uhum. primeiro capítulo, Tiago vai tratando sobre Deus, ele vai dizer que Deus não tenta a ninguém, né? O diabo sim tenta. Mas que quem peca realmente é o homem. Você peca conscientemente. São os seus desejos que não estão sob controle, né? E é responsabilidade sua, né? O Sim. diabo vai trazer a tentação? Vai. Vai trazer o convite? Vai. Mas compete a você, né, dominar. É Jó 3 e 31, né? Já no finalzinho, né? 31. Isso. Fiz acordo, né? É fraca essa tradução, né? Acordo, né? Bom mesmo é aliança, né? Porque aliança é pacto e traz a imagem dos pactos do Velho E Testamento, ele né? fala, não olhar com cobiça, querendo É, aquela mulher, né? Não é aquele olhar que você olhou, como a gente é. falou, né? Eu vi, a mulher Deixa eu veio. ver aqui na minha versão como é que tá, porque Jó 31. Claro que sim, é porque tem versões que são assim, um pouquinho, algumas palavras, alguns versículos em algumas versões são mais contundentes, né? Eu Uhum. gosto de fiz uma aliança, porque a aliança traz justamente Propósito o maior, né? propósito de aliança de Deus com o homem, né? Enfim, das alianças. Sim, É como testamento, né? Assim, que infelizmente ficou Novo Testamento, assim, nova aliança, velha aliança, né? Era melhor do que, enfim. A minha versão diz: fiz aliança com meus olhos, está marcado aqui. Como olharia para uma virgem? mas o olhar de Usa esse cobiça, aí olhar foi, ele de. tá vendo? Exatamente. Não é um olhar qualquer, né? Que ele tá falando. Exatamente. Enfim, É poderoso isso. muito poderoso, né? Você vê Jó, né? Um patriarca, é o livro mais, um dos mais antigos, acho que o Já mais casado, antigo, né? casado. Ó, aquilo que a Pois gente falou, é. ele Então, casei, mas não tô livre não, mas eu fiz um pacto. Eu tô me comandando, mas não tô me comandando porque sou eu, mas é porque eu tenho um Deus todo-poderoso que me guia exato, a mudar minha mente, aquela coisa que a gente falou, exato. revisando tudo, ó. Mudar o mundo com a renovação das vossas mentes. Ele mudou a mente dele. E aí ele estava empoderado pelo Espírito Santo e ele disse: "Aí eu não quero, Pois é. eu não quero, eu tenho que viver com a minha esposa." Então, assim, provavelmente Jó viveu na época de Abraão, isso aqui, o livro pelo menos não fala da lei, então é anterior à lei, né? É anterior à Uhum. saída do, do povo, né? De hebreu. Então, assim, é uma época em que você não tinha a lei escrita, né? Mas Sim, você já tinha um homem temente a Deus, né? Um homem que exato. sabia buscar o Senhor, que oferecia holocaustos pelos filhos e tal. E veja a sabedoria do Espírito Santo já, né? Isso mesmo. Trazendo para ele, né? Fiz uma aliança, né? Aliança. Eu fujo, Aliança. né? É. A Bíblia diz que ele é quando Jesus Diz- começa, Deus, né? Deus começa a falar com o povo dele. Ele diz: "Ó, viu meu servo Jó? O Satanás está no meio do povo." Isso. E Deus faz: "Viu meu servo Jó, homem bom que Se se desvia. desvia do Muito bem, mal." exatamente. Complementa justamente esse versículo, né? Do No começo mal e da aparência do do mal, né? mal. Fugir do mal e da aparência do mal. E Paulo vai dizer, né, que a gente fuja não Não só do só do mal, mal, mas da da aparência. O que se aparência. apresenta ali, eu vi aquilo ali, eu Exatamente. posso cair, eu digo, vou para lá. Não é que eu Tá com aparência, não vai fique fugir, né? testando, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então não tente o teu Deus. E Jó aqui ele é tratado como havia um homem na terra de Uz chamado Jó e era aquele homem íntegro, né? Íntegro. Inteiro, né? Perfeito no sentido, né? E reto, temente a Deus e se desviava do Do mal. mal, Exatamente. não é? Exatamente. Que coisa fantástica. Então, será que eu estou me desviando do mal? Eu vejo as coisas ruins, mas será que esse autor aqui, da Batalha de Todo Homem, ele diz que ele não se desviava do mal. Ele disse até o retrovisor era um auxiliar para mim. Se eu não via a mulher na frente do carro, eu olhava pelo retrovisor. O retrovisor me traía, ele dizia. Ele disse: acabei batendo meu carro porque eu estava olhando para as mulheres na rua. Eu vejo na rua hoje, né? O pessoal diminui a velocidade, baixa o vidro e fica dando cantada nas mulheres. Que coisa horrível. É Isso verdade. não são os homens que estão sendo dominados pelo Espírito de Deus. Esses não são Não é o homens. projeto de Deus Não é o para os projeto de homens. Deus para o homem. Exatamente. Isso não é ser homem.
Isso é exato, ser cafajeste, né? exato. Isso é ser imoral, adúltero, né? Isso. Fornicador, tanta outra coisa. E Mas isso não é um exemplo. nós temos grandes homens de Deus, né? Por exemplo, a gente tratou aqui também de um livro, infelizmente eu não o trouxe, mas o Steve Gallagher, não sei se a pronúncia é essa do sobrenome dele, mas ele tem um livro chamado No Altar da Idolatria Sexual, né? Uhum. E ele tem uma trajetória de prisão até que ele de fato conseguiu se libertar disso. E há Sim, muitos livros dele nessa área, né? O próprio, se não me engano, o John Bevere, né, da isso, Recompensa da Honra, ele também disse que passou um período com problemas, né, de pornografia e tal, e depois de uns 6 anos foi que ele conseguiu a libertação e hoje é uma bênção, né? Frutifica exatamente. tremendamente para Deus. Sim, Então, assim, é só o que Deus quer do homem, né? uhum. Posicionamento, né? É Isso mesmo. aliançar-se com Deus, ser firme, né? E se posicionar, porque aí Deus tem muito para derramar, né? Amém. A gente tá chegando ao final, né? Tem mais um versículo que eu queria ler para vocês, que é de Atos 15, 29. Tá lá em Atos 15, 29, dizendo assim, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Ele está falando sobre ídolo, tá? E do sangue, e da carne sufocada. A Denise depois vai falar sobre isso aqui. E da fornicação, que é o sexo fora do casamento, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Bem vos vá. Que você vá bem, que você fique leve, que você não carregue peso. Ele está falando aí da idolatria que havia muito na época. O pessoal comia aquele sangue, né? Coisas Como sacrificadas aos sacrificado ídolos, aos né? ídolos. E aí ele coloca paralelamente o quê? A O fornicação. sexo fora do casamento. Que é uma idolatria. Ele está comparando, bota no mesmo nível, ele está dizendo assim, que é como você estivesse trocando e colocando o teu desejo acima do de Deus. Você está subjugando a vontade de Deus e colocando a sua. A gente até começou, né? Substituição. É uma relação assim bem interessante que Deus trata sobre o adultério, a prostituição Uhum. física com o adultério espiritual, né? Espiritual. Então, Sim. muitas vezes Deus tratou os israelitas chamando-os de adúlteros, Adúlteros. mas se referindo que eles estavam abandonando a adoração ao Deus verdadeiro por outros deuses, né? É como se a aliança, o casamento, e o casamento é uma aliança, né? Uhum. Então, a aliança entre Israel e Deus, Deus verdadeiro, Yahvé, estava sendo deixada de lado por outros. Então, Israel estava adulterando, né? Isso. Lá em Romanos, você vai ver que Paulo, de repente, Paulo entra em pecado sexual, mas antes, no capítulo, ele está falando sobre a idolatria. Uhum. Então, você vê que uma coisa chama a Na outra, né? outra. Então, se você pode adorar vários deuses, por que você vai se contentar com uma única mulher, né? Isso. E, e Paulo também, em Efésios 5, ele diz, né? Tratando do casamento, ele também ele começa a tratar também do casamento entre Cristo e a A igreja, e igreja. ele faz um paralelo. Então a gente vê como essas duas questões estão bem imbrincadas, né? Isso. Imbricadas. É a questão de idolatria, né? Idolatria, de não adorar a Deus, não seguir a Deus e seguir seus próprios instintos. Quando você, em última instância, quando você serve aos seus próprios prazeres e alimenta a sua carne, né? Você está se tornando um Deus, né? Você é o seu Deus, você está seguindo a si próprio. Então você está em idolatria, né? O seu Deus é você, não é o verdadeiro Deus, está em idolatria. Exatamente. Então, quando o homem lança a mão, em vez de cumprir a sexualidade, né, conforme o plano e o propósito de Deus, e ele vai se dar prazer, né, se autogratificar e buscar o prazer para si próprio, ele está se idolatrando, ele está satisfazendo a si próprio, deixando Deus de lado, né? Está Isso mesmo. idolatrando, né? Então é idolatria, né? Há o prazer que Deus criou dentro do casamento, né? Todo É. alinhado, E não é? toda idolatria, ela vai trazer o quê? A presença de demônios, né? Então, Isso. na, nesses pecados, né, inclusive é um assunto até mais profundo, né? Não sei se na verdade todo mundo talvez não seja abordado, mas assim,
como aquele que se une ao Senhor, é um só espírito com o Senhor. Quando nós nascemos de novo, nos Uhum. unimos com Deus, com Cristo, né? O Espírito Santo vem habitar, a gente passa a ser um só espírito com o Senhor. Sim, mas que Mas o se que se une a uma prostituta torna-se uma só carne com carne. ela também. E lembrando que lá em Gênesis, Deus diz: deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então há algo também espiritual nessa relação. E quando os homens adulteram, se prostituem, de fato há uma troca de espíritos e a presença de espíritos malignos, né? Alguns homens, eu não sei se você já ouviu alguns homens fazendo isso, que estão vivendo, que já ou já viveram em adultério, eles se sentem sozinhos. Mesmo estando com a esposa, eles se sentem oprimidos e não conseguem dormir direito. Eu Exato. começava a ver coisas, É, eu começava a me sentir sensível espiritualmente. Eu olhava, tinha alguma coisa que estava me acompanhando, porque estava com amantes, com prostitutas na rua. Então ele estava trazendo, ele não sabia. Ele estava trazendo o quê? Aquele corpo de prostituição, aqueles espíritos malignos para perto do casamento dele. Ele dizia, quando eu estava com a minha esposa, que a minha esposa era uma mulher crente, aí aquela coisa se afastava. Então eu tinha medo de dormir distante da minha esposa. Vê que coisa. é. Eu vi um testemunho de uma mulher, né, Uhum. que se, Nesse livro aqui ele fala, tá? Que ele, quando a mulher estava o homem estava em adultério, a mulher diz que via exato. espíritos malignos ao redor do marido. É, É eu, forte esse livro. eu vi um testemunho de uma mulher, né, ela dizendo assim que ela vivia em prostituição, drogas, tudo mais, era uma garota de programa e tudo, mas ela disse que a mãe dela orando e tal, ela disse que foi para um motel, né, com um cara, Uhum. e estava lá tudo bem, mas lhe deu aquele vazio, o Espírito Santo tocou nela naquele lugar, e na mente dela ela disse: eu estou me entregando a Deus, eu não quero mais essa vida para mim. Então, na mente dela, ela orou, e na hora o homem ficou possesso e quase a esgana. Não, peraí. Então você veja que tanto o local quanto a prática estava ali presente demônios, né? Uhum. Enfim. Então, assim, é uma coisa que, claro, é um assunto mais profundo para outro tipo Sim, sim. de curso e tal. Podcast é complicado tratar sobre isso, mas é bom que se diga isso, né? Sem dúvida. Porque é sério. Sim. Tanto que, repetindo, Romanos começa falando sobre idolatria, daqui a pouco Paulo entra na questão sexual. E as pessoas falam, parece até que, né, fosse uma redação, né? Assim, É. dizer, você Fugiu ao fugiu do tema, tá tema, fugindo do tema. né? Ao contrário, né? Está dizendo, ó, a raiz disso aqui É está na isso. idolatria, né? Isso Como eu mesmo. deixo de adorar o verdadeiro Deus, eu sou o meu próprio Deus. Então eu vou fazer o que eu quero. A minha mente se cauteriza e a Bíblia diz que Deus os entregou a paixões para cometerem esses pecados e tal. Então é como se Deus entregasse, né? É, voltando à questão da cauterização, é 1 Timóteo mesmo, né, no 4, que diz assim, que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, ou seja, se apartarão, se divorciarão, né? Alguns da fé, dando ouvidos à doutrina de espíritos enganadores, né? E Uhum. por causa da cauterização, tendo Da as mente. mentes cauterizadas. A Cauterizadas. mente vai ficar insensível. Se você insistir no pecado sexual, vai chegar um ponto em que Deus vai lhe abandonar os seus próprios desejos. E aí Uhum. os seus desejos vão ser o seu Deus. E você não vai poder mais dominá-los. Porque Sim. para dominar a carne, só um espírito recriado, cheio do Espírito Santo de Deus. Isso. Eu queria tocar só num ponto, como bombeiro e homem de Deus também, né, Denise? Pra gente terminar esse podcast que maravilhoso. Veja só, eu vi muita gente tentando se matar. Já participei de operações para impedir suicidas. E uma coisa que eu vi muito forte era que toda pessoa que queria se matar, na maioria das vezes ele tinha um relacionamento íntimo quebrado. Um relacionamento pessoal íntimo quebrado. Então, uma mulher que sofreu abusos do marido, que traiu ela, ela queria se matar. Então, pessoas que viram o pai, veja que coisa interessante. O pai traiu
a mãe, né? E aquele filho viu aquilo. Aquela menina viu aquilo e disse: aquela figura de homem se destruiu para mim. Então, nenhum homem presta. É uma mentira do Satanás, né? Que Isso. todo homem trai. Então, eu fui crescendo e namorei com quem? Com a menina. Fui Uhum. namorar com a mulher. E lá na frente, a namorada dela, ou foi viver junto, e aí a mulher traiu ela Também. também. Ela disse: agora, quem eu vou acreditar? Se eu não acreditar no meu pai que traiu minha mãe e achar que todo homem era cafajeste, fui namorar com outra mulher, e agora a outra mulher foi e me traiu também com outra. Aí ela disse: pronto, acabou o mundo, porque o foco não está em Deus. Veja o inverso. A mãe, que está acontecendo muito, traiu o pai. Aí o menino, a figura masculina, viu e toda mulher Não não presta. presta. Aí ele vai o quê? Namorar com outro homem. E agora o pessoal diz: não, é, o homem namora com outro homem porque ele racha a conta. Eu prefiro pagar. Eu quero viver com a minha esposa, pagando, porque eu sei o propósito do homem, que ele é seu provedor. Então, pode me chamar de machista, né? Mas eu creio nisso. Então, o homem começa, viu que a mãe dele traiu, ele acha que toda mulher não presta e ele vai namorar com outro homem. E aí, você vai ver que ele foi traído pelo namorado, por aquela outra parte, e aí o que ele vai acontecer? Suicídio. O maior número de suicídios que estão por aí, ele parte de um relacionamento íntimo, Relacionamentos destruído. quebrados. É, exatamente. Então Deus vem para mostrar que Ele pode limpar tudo isso. E a gente tem que estar com um coração para Ele. A gente ama a Deus não porque Ele pode nos dar alguma coisa, mas porque Ele é Pai. Não é porque Ele me dá algum bem. Eu não amo meu pai porque Ele me deu uma bicicleta quando era pequeno, um videogame. Não, isso aí já passou. Mas eu amo Ele porque Ele é meu Pai. Porque o meu relacionamento com Ele satisfaz todas as minhas necessidades É, você tratando exatamente dessa questão, dessa sede, dessa fome de Deus, de né? Deus. Fome da paternidade, Isso. fome da intimidade com Deus, a gente, Identidade de quem é, né? exato, a gente não poderia deixar de falar da samaritana, Isso, não é? Lá, isso. acho que João 4 Uhum. trata exatamente disso, né? Era uma mulher que estava, né, em busca daquela água, ela estava com sede, realmente meio-dia, Sim, enfim. sim. Mas Jesus olha para aquela mulher, né? Tem revelação, né? Palavra de conhecimento Uhum. sobre que ela já tinha tido vários maridos. Então era uma mulher que Tava buscando sedenta satisfação em outro homem, em numa outro figura do homem, homem. fome de ser amada, de ser Sim, valorizada, de ser acolhida, de isso ser mesmo. sentir segurança, enfim. E passou pela mão de um, de outro, de outro, de outro, de outro, e ali buscando água para o corpo, né? Uhum. Interessante isso, né? Como Jesus chega na 6 homens, hora né? certa, né? 6 homens. Pois Jesus é é, o sétimo isso. que vai destruir toda essa imagem dos Aí seis ele homens. chega, ela samaritana, Jesus judeu, mas Uhum. como é que você está falando comigo, né? E aí Jesus começa a falar de uma água da vida, do Isso. Messias, que era ele próprio. E assim, parece que e Jesus fala, chama teu marido, eu disse, não teu marido, assim, você realmente não tem. O que você tem agora não é seu. Daqui a pouco Jesus sai desse assunto e entra na água e tal. Aí, mais Do uma adultério, vez, né, Denise, que ele está dizendo, se não é seu, é de outra é de pessoa. outra pessoa, Ele não né? está só. E que Ca- sede é essa, né? É, Então, veja, mais uma vez o texto, se você começar a ver, você vai dizer, Jesus fugiu do tema. Você corrigiu uma redação, você está falando de uma coisa de água, e você entrou agora, como assim, né? uhum. Mas veja, havia uma sede naquela mulher por conta de relacionamentos quebrados, né? Por conta de um Isso mesmo. vazio muito grande, e Jesus diz: a tua esperança sou eu mesmo. Eu sou, e eu tenho uma outra água para te dar. E aquela mulher Exatamente. recebe, né? Já sai evangelizando, já sai crendo, né? Uhum. Ela, inclusive, pelos relatos, foi a primeira pessoa que reconheceu Jesus como Messias, né? Ela reconheceu logo Jesus como Messias ali e começou a falar, né?
a evangelizar a cidade dela. Então você vê a questão dos relacionamentos quebrados, de Sim, fato. E sim. você tratando desses assuntos, eu lembro que eu estava num grupo, né, de apoio a um determinado grupo de pessoas, e eu conheci uma moça, estava lutando contra a questão do lesbianismo, né, e muito oprimida, muito deprimida essa mulher. E uma vez ela chegou com o rosto muito inchado, e era notório que alguém havia batido nela, né, Uhum, a espancado. E eu tomei a liberdade de perguntar, né, assim, não, e aí, tá tudo bem com você? E ela disse, não, não tá não. Tá. E aí, o que foi que houve? Tá. E ele falou, não, porque minha companheira me espancou. E eu disse, e por que você não toma um posicionamento, né, por Deus, de fato, larga esse relacionamento e tal? Aí ela disse que não conseguia largar o relacionamento. Talvez ainda essa esperança, ou assim, eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais quem me ame, né? E um suposto amor, um suposto cuidado dado para ela, migalhas, né? Ela absorvia apesar de estar sendo espancada. E o que acontece também, claro, muitos homens fazem isso também com muitas mulheres, né? Mas eu quero dizer que, como você estava tratando, as pessoas buscam no outro e é aquilo que eu tinha tratado antes. Você não tem que ir para um casamento esperando ser curado no casamento. uhum. A água da vida, a água da cura, a água que satisfaz é Jesus Cristo, né? O Amém, Espírito Santo dentro de amém. nós, né? Ele tem poder para curar tudo isso, né? Para nos santificar, para nos purificar de toda a imundícia, né? É isso mesmo. E eu gostaria de encerrar a minha parte aqui dizendo que o versículo que em Hebreus diz assim, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a Amém, qual ninguém verá o Senhor. amém. Amém? Só deixando para você que o curso de Batalha Espiritual começa dia 17 desse mês, todas as manhãs aqui no, na Igreja da Família Sede. Procure aí no nos comentários, se você tem interesse, fala com o pessoal, serão 4 encontros, a Batalha de Todo Homem e a Batalha de Toda Mulher, que é outro curso também, só para mulheres. Então, se você tem interesse de crescer e ser um homem que vai viver o sobrenatural de Deus, vivendo em pureza sexual, vivendo leve, sem carregar pesos que não é seu, não é isso, Denise? Isso, desnecessários, né? Você quer aprender as ferramentas, como evitar toda a tentação sexual e viver livre dessas amarras. A gente tem um encontro marcado aqui dia 17. Você é nosso convidado e você vai sair totalmente diferente do que você entrou. Amém. A gente dá a Em nossa nome de palavra. Não é Jesus. Jesus É está com a verdade. gente, Deus Espírito Santo. Agradecemos a você a sua presença. Foi tremendo pra gente, Maravilhoso. maravilhoso, uma conversa rica e leve e gostosa de conversar. Deus se fez presente no nosso meio, onde tiver dois ou Amém. mais, Ele está aqui, estão os meninos aí também. Então Deus abençoe você, que Ele te dê a paz, que Ele Amém. derrame bênçãos poderosas sobre você, que você cresça cada dia. Esse é o nosso objetivo, né? Isso. E que Deus te abençoe. Até a próxima. Amém.